Vamos lá para o nosso primeiro assunto. Eu estou muito feliz de poder trazer esse assunto logo no começo do ano, porque a gente gosta dos marcos, né? Então, normalmente, quem começa uma dieta começa na segunda-feira. Quem decide mudar de vida, fala, no próximo ano eu vou mudar de vida. E ainda, em tempo, a gente pode mudar a nossa história. Segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão obesas. 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. E esse número continua aumentando. Infelizmente, estima-se que até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas, adultos e crianças, ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas. E hoje a gente vai falar sobre obesidade, mas a gente vai falar sobre soluções para a obesidade. Porque existe solução. A gente só precisa entender de uma vez por todas que, não é gordofobia, não é preconceito, não é chatice, não é regra para todo mundo. É saúde, gente. Obesidade tem CID, Código Internacional de Doenças. É uma doença que por si só é uma doença e que traz outras doenças, comorbidades, como pressão alta, diabetes, enfim. O gastrocirurgião Eduardo Greco tem feito um trabalho lindo. Eu tive, no finalzinho do ano passado, o privilégio de presenciar um dia, praticamente, de trabalho desse gastrocirurgião e professor, dando aula na faculdade. Eu fiquei encantada com tanto de vida que ele transforma com o trabalho que ele faz. Meus parabéns, doutor Eduardo Greco. Já era sua fã, fiquei mais, viu? E eu seu. Sempre, obrigado. Muito obrigada. Vamos sentar aqui um pouquinho que eu vou te contar. Você sabe ano, que né, minha amiga, para você. Um ótimo 2024. Pessoal que nos assiste. Esse ano promete, né? Promete. Então, eu tô cheia de esperança. Eu estou acreditando, tá? Maravilhoso. Eu disse isso, que eu fiquei realmente encantada, porque sabe que eu sou conversadeira, né? Sim. E eu fiquei ali, né, numa salinha de espera, esperando, enquanto uma pessoa muito amada foi fazer o procedimento com o doutor Eduardo Greco, conversando com todo mundo que estava ali. Então, eu queria saber como foi, como não foi. E tinha uns quem fez, quem não fez, né? se gostou, se não gostou. E olha, como é que foi, Cláudia? Tantas histórias lindas, de gente emocionada, de gente que já tinha ouvido falar assim, você não dura mais um mês e que tá feliz, a vida cheia de saúde, sabe? E eu vi que existem possibilidades muito mais simples do que a gente imagina, Sim. né? Com o seu trabalho como gastrocirurgião e que dão um resultado de médio e longo prazo. Sim, exatamente. Né? Isso é muito lindo. É maravilhoso. Lá é um dos trabalhos, né, que a gente tem. Claro, a gente tem a nossa clínica, mas eu como professor na Faculdade de Medicina, eu tenho lá todo um apoio do professor Davi Wipp, da Elisângela, todo o pessoal lá do Centro Cirúrgico que você conheceu, né? A Michele, as meninas. E a gente consegue desenvolver hoje um trabalho com obesidade, com o apoio também do pessoal das empresas que produzem o balão, a sutura. E a gente consegue desenvolver cursos e aí nesse momento a gente resgata os pacientes da faculdade, que passam no ambulatório da faculdade para que tenham todo o atendimento, como você viu, atendimento gratuito, vai ter a nutricionista, a psicóloga, todo o acompanhamento para tratar da obesidade, que é algo extremamente preocupante. Você trouxe esses números e realmente a obesidade hoje no nosso país, por exemplo, a gente tem a obesidade, a gente fala em 50% da população com sobrepeso e 25% de obesos. O que é obesidade? Quando é que a gente pode falar assim, está obeso? Isso. São vários fatores, né? A gente tem que pensar sempre que aquele paciente obeso é um paciente ansioso, que começa a se alimentar mal, que começa a fugir das suas obrigações com o seu organismo, com a sua saúde, que deixa de fazer atividade física, aí ele vai ganhando peso. Porque uma má alimentação, a falta de atividade física, o excesso da ansiedade, essa rotina de estresse das pessoas e essa mudança no que elas se alimentam, né? A gente está vendo essa mudança muito do condimentado, do embutido que a gente fala, né? Da falta daquela alimentação mais saudável, ele começa a ganhar peso. Existe um parâmetro, claro que o melhor dos mundos é quando a gente faz uma bioimpedância, você se cuida, você sabe, eu vejo lá, a gente acompanha nas academias, então a bioimpedância, ela é um teste que mostra pra gente exatamente a quantidade de massa gorda, massa magra, músculo, água. Eu gosto mais de fazer aquela dexitometria óssea, sabe? Dexitometria. Ele já vê tudo. Então a gente tem esse parâmetro. Mas o parâmetro mais simples, o pessoal que está em casa, para começar a ter uma ideia, eu preciso me cuidar ou não, é o índice de massa corpórea. É que é você aí em casa pegar o seu peso
e dividir o número do seu peso, por exemplo, 100 quilos, pela sua altura vezes 2, que a gente fala ao quadrado. Então, se a pessoa mede 1,70 m e pesa 100 quilos, ela vai fazer uma continha em casa. 100 dividido por 1,70 m vezes 1,70 m. Isso dá um número. Tá? Não é que é um número mágico, mas é um número que dá um balizamento. Esse número até 25, você está com o seu peso normal. Tá tudo bem. De 25 até 30, para facilitar o entendimento das pessoas, sobrepeso. Não tenho obesidade ainda, de uma maneira, mas eu já estou me aproximando. Acima de 30, Cláudia, aí a gente já considera obeso. Aí de 30 a 35, obeso leve, 35 a 40, moderado, e acima de 40 já é aqueles obesos mórbidos. Aqueles casos mais graves, que precisam de cirurgia bariátrica, uma intervenção mais importante, porque esses pacientes já estão geralmente com maiores problemas no organismo, coronariopatia, né? Problema no coração, problema de articulação, problema no fígado, etc. Então, essa continha é o primeiro passo para a pessoa lá já criar um alerta e entender, ó, estou com obesidade, estou fora do meu peso. Você viu que eu falei que é uma doença que por si só já é doença, mas que traz outras, né, as comorbidades. Você falou de diabetes, Diabetes, pressão alta, problema no coração, aquela gordura no fígado que se a pessoa não cuida, isso pode virar uma doença hepática super grave, pode virar uma cirrose. Hoje, Cláudia, para você ter ideia, quando a gente fala em cirrose, você remete ao alcoolismo, né? Então você fala, nossa, aquele cara lá é alcoólatra, vai virar cirrótico, o fígado vai ter problema. Mudou. A principal causa hoje é o que a gente chama do NASH, que é a gordura no fígado. Então o grande problema hoje já já ultrapassou o alcoolismo, é a gordura no fígado dos pacientes que levam eles a uma cirrose. Esteatose hepática. Esteatose hepática, que é o acúmulo da gordura no fígado hoje, é a principal causa dos pacientes terem que se recusar um transplante hepático, por exemplo, e etc. Porque a obesidade hoje é uma pandemia, né? É uma loucura mundial. Puxa vida, e aí a gente vai precisar realmente tomar providências sérias, porque quem é obeso e não tem essas doenças, possivelmente terá. Exatamente. Então, essa é uma grande preocupação, porque tem sempre aquela história, né? Eu sou gordinho, mas eu estou saudável, meus exames estão tudo bem. É legal, você precisa se controlar. Você precisa fazer os seus exames de sangue, controlar a sua diabetes, ver se não está com diabetes, intolerância. Só que o organismo, o excesso, o que a obesidade faz com o nosso organismo, Cláudia? Ela deixa o organismo de uma maneira inflamada. É como se você vivesse num estado inflamatório o tempo todo. Então, você tem uma inflamação o tempo todo de todos os seus órgãos. Isso, no primeiro momento, o seu organismo vai rebatendo essa inflamação. Só que a gente vai envelhecendo, ele não vai tendo mais esse poder e as células começam a ser prejudicadas. Então, o pâncreas começa a não conseguir vencer e produzir a insulina que precisa produzir. Aí você começa a fazer exame e fala, nossa, eu estou com alteração na minha insulina, a minha glicemia começou a elevar. Então, com o tempo, o excesso da obesidade vai trazer isso. O joelho, uma hora não vai aguentando, aí ele começa a ter esses problemas. O coração, o excesso da gordura, começa a acumular gordurinha lá na artéria. Aí, em algum momento, essa artéria vai entupir. É tudo, né? Tudo. Pega o corpo todo. A obesidade é tudo. A pessoa não dorme direito, né? Você sabe, a pessoa fica com insônia, fica com a apneia do sono, a pessoa fica roncadora, não oxigena o cérebro direito. Aí, no dia seguinte, nossa, estou cansado, não consigo trabalhar, não estou com disposição. Então, você vê, você deu a sua experiência, né? Podemos falar do meu amigo lá, já está com 82 quilos, outra vida. É impressionante. Estou na praia, doutor, estou fazendo minha atividade física. Então, a gente tem que mudar a chavinha na cabeça Beijo dos pro Aurélio, campeão, assim. Campeão, menos campeão. de 2 meses, Em né? 2 meses. Mas o quê? Mudou Já a chave, saiu né? de 101 para 80 quilos. Porque primeiro é passar, o paciente precisa, quando a gente falou, é procurar um colega, procurar um médico, entender que está obeso, está fora do peso, porque tem de tudo. Às vezes é só uma orientação comportamental, às vezes é regular a dieta, a rotina de alimentação desse paciente, ou outros tratamentos, para que ele comece a combater e mude a chavinha na cabeça, né? Porque obesidade é para sempre, né, cara? É uma doença crônica. Tem que mudar a chavinha. Mas agora, eu vou te pedir um dos 2 minutinhos, vou dar um recadinho, mas eu queria entrar num assunto. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na solução do balão, a gente pensa nessa solução para diminuir o estômago. O estômago do obeso, ele é aumentado? É porque eu vejo que as pessoas comem muito, enquanto uma pessoa magrinha não consegue comer tudo aquilo. Ele vai ficando Essa é uma grande, grande pergunta, né, Cláudia? O estômago, nosso estômago é igual, mais ou menos, para todo mundo, uma capacidade de 1.300 ml, mais ou menos. Só que quando a gente come, ele é um músculo que distende. A pessoa come muito, existe uma liberação do hormônio para o cérebro e fala, para de comer que já está suficiente. Só que o obeso, ele passa por isso, pela ansiedade, a vontade. Ninguém repete um prato de comida porque está com fome. A fome já foi embora.
mas é a vontade, É a a vontade de gula. comer, Então a gente tem que trabalhar fome versus vontade de comer. Esse é o segredo. O paciente que começa a entender isso, qualquer tratamento vai ter sucesso. Se não, Cláudia, põe balão, faz cirurgia, reengorda. Mas daqui a pouco a gente vai falar de tratamento, tá bom? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho como é que funcionam esses procedimentos. A gente está aqui diante de um balão. O que eu acabei vendo e vivi de perto foi a história do balão, né? Então eu acabei aprendendo um pouquinho do trabalho do Dr. Eduardo, mas existem outros tratamentos para obesidade que envolvem cirurgia ou uma intervenção. Sim, então o que é importante na pessoa em casa? Primeiro, o tratamento começa com o seu médico, nutricionista, psicólogo. Você Isso vai tudo ver, você tem na sua clínica, né? A gente tem tudo isso. É bem completo. Isso é muito importante, tá? Porque é a gente identificar para cada paciente qual vai ser o melhor tratamento. Às vezes é a parte de dieta, atividade física, você recupera esse paciente. Tem ainda os tratamentos medicamentosos, que dependendo da pessoa precisa perder pouco peso, né, que os endócrinos trabalham, você pode associar, às vezes, um tratamento com medicação, que hoje tem várias no mercado, também efetiva, só que você tem que ter indicação. Cuidado, porque tem muita gente comprando na farmácia, se aplicando remédio sem saber o que está tomando. Então, muito cuidado com isso. Tendo orientação médica, funciona. A partir daí, quando você já tem um sobrepeso, uma obesidade leve, que é esse foco do tratamento endoscópico, você precisa procurar um profissional. E aí ele vai ver qual que é o melhor dos balões, porque existem algumas maneiras diferentes que a gente vai mostrar aqui, para que o paciente não vá para uma cirurgia bariátrica. Então, o foco do tratamento endoscópico é esse paciente para evitar uma cirurgia bariátrica. O obeso mórbido, né, Cláudia, aquele paciente que é acima de 40, que já está com diabetes, etc., o melhor caminho para ele é a cirurgia bariátrica. Então, existe a possibilidade de que ele faça uma cirurgia bariátrica nesses pacientes que têm uma gravidade maior. Mas tem paciente que não quer operar. Doutor, eu sou contra, eu não quero operar. Tem pacientes que o cirurgião fala, Edu, esse paciente aqui nós já tratamos num caso, um paciente com 300 quilos, não dá para eu operar. Eu preciso que ele emagreça um pouco antes para que ele possa operar. Então, para esses casos não tinha nada, ou era remédio ou era cirurgia. A endoscopia veio para ocupar esse pedaço do sobrepeso e do obeso leve para evitar com que esse paciente, né, ele entre para um programa multidisciplinar, evitar que ele venha ganhar peso, ele emagreça, igual nosso amigo Aurélio, e com esse emagrecimento, mantenha, que o mais difícil é manter. Então a gente tem animação, né, Cláudia? O pessoal vai poder ver. Eu quero olhar tá aqui, passando, vamos colocar, se puder, na tela cheia, porque é muito interessante. Então essa primeira alimentação é do balão. Aqui o que está mostrando nesse momento é o balão sendo retirado. Tá, então ele esvazia, ó, acho que ela vai iniciar novamente, a gente vai poder mostrar para o pessoal como ele é colocado e como ele é retirado, todo por endoscopia, tá vendo? Então o que você percebeu lá? Entra o balão fechadinho, coloca, enche ele, preenche com líquido, mais ou menos 600 ml, vai ocupar metade do estômago. Esse líquido é o quê? O soro? É um soro fisiológico com marcador azul e o paciente fica de 6 meses ou 12 meses, 6 meses ou 1 ano. Isso depois desse período, depende do quanto o paciente precisa perder de peso, é isso que eu falei, a gente individualiza para saber que balão vai colocar no paciente. E daqui 6 meses, que nós vamos fazer com o nosso amigo Aurélio, vou lá e tiro o balão. O tratamento com balão, o paciente perde de 15% a 20% do peso. Período de 6 meses ou 1 ano. Ou seja, paciente com 100 quilos, ele perde quilos. brincando 20 quilos. Você falou 15 a 20%, 15 a 20 quilos. Entendeu? Então tá com 80 quilos, vai perder 12, 16 quilos. Então essa perda de peso vai ser fundamental. E o mais interessante, se ele ficar 1 ano, é porque ele precisa de um tempo maior de balão para se acomodar com esse balão. E o balão, o grande segredo é o dia que eu tirar o balão. Então, esses 6 meses ou 1 ano, a gente vai estar lá com o paciente, porque preparando você para o dia que eu tirar o seu balão, você ter mudado a chave. Então, a gente tem aqui... O balão é esse? Esse aqui é o balão. Então, tá aí o estômago, né? Ele vai ser colocado. Esse é o balão que fica aqui dentro do estômago, ó. Esse seria o balão. Esse é o tamanho do nosso estômago? Não, esse é menorzinho, né? É só uma demonstração, tá? Então, mas o balão fica desse esse tamanho. tamanho mesmo. Exatamente. Então, nosso estômago deve ser um pouco maior que isso. É, um pouco maior, exatamente. Esse balão cheio, ele é cheio? Vai cheio, esse está cheio. Está cheio. Ele cheinho dentro do nosso estômago, ele ocupa quanto? Metade, praticamente. Metade do nosso estômago. Só porque o estômago tem 1,3 litro, o balão vai de 600 ml. Com isso, a gente começa a sentir menos fome? O que acontece? O balão, quando ele está dentro do estômago, ele preenche o estômago e dá saciedade para o paciente. Então, o paciente ele não quer comer, porque ele não tem fome, porque o hormônio, que é o hormônio da fome, é inibido, ele tem uma sensação que já tem alimentação e o paciente não consegue comer. Ele entra numa dieta toda especial. 1 mês, Cláudia, é só líquidos. Então,
só com líquido, no primeiro mês, o paciente já perde 10% do peso. Só que ele não tem fome. O Aurélio, que o doutor está falando, é meu primo, irmão, maravilhoso, uma pessoa que, nossa, não é distante, não, é grudado. E aí eu acompanhei tanto o pré, porque no antes, né, ele só no líquido, só ali, na verdade, só no líquido não, ele ficou em jejum até um tempão, assim, né, e depois só no líquido, mas o líquido era, assim, um copinho de café, a gente dava muita risada até nessa época. Mas você vê, ele tolera bem, porque não tem fome, o balão faz com que o paciente não tenha fome, então, os 3 primeiros meses, a saciedade é muito intensa e o paciente consegue seguir a dieta, porque se o paciente pegar o papel da Nutri, Cláudia, a dieta líquida, fizer em casa sem balão, você vai perder peso igual. É o mesmo peso, né? Porque não é o balão que faz você perder peso. Só que sem o balão, você é chamado para comer uma pizza, é chamado para um evento, aí você come errado. Com o balão não deixa o paciente comer. Então, a ideia do balão é o quê? Te ajudar a conseguir fazer uma dieta que emagrece, que é uma dieta líquida. E aí ele perde peso. E aí a gente vai preparando esse tempo que ele está com a gente, a nutricionista, a psicóloga, aqui o doutor Eduardo, conversa com o paciente, né? Manda o WhatsApp, acompanha, todo mês faz consulta. O dia que eu tiro o balão, ele está com uma outra mentalidade. E volta a fazer esse que é o grande lance, né? A pessoa ter virado essa chavinha. Para não ter reganho de peso. Infelizmente, existe reganho de peso. A gente sabe que após 5 anos, com o balão, mais ou menos 20%, 30% dos pacientes acabam voltando a ganhar peso. Mas nós temos 80% dos pacientes que estão super bem. Sim, agora é muito legal, né? O Aurélio, ele falar, nossa, eu tô tão feliz. Exato. Eu sou tão feliz hoje, eu sou outra pessoa, porque realmente é outra vida. Uma pessoa que agora voltou a amar jogar o futebol, porque já não se cansa tanto, corre, brinca, né? Tem e é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer, porque a paciente precisa engravidar, não consigo. Ela começa a emagrecer, ela começa a ver os exames melhorarem, aí vai lá e engravida. Então, essa perspectiva é um tratamento mais rápido, mais temporário, como a gente faz, mas que é para dar essa perspectiva de uma nova alternativa. Essa imagem que a gente está vendo é agora essa aqui real. Já é um outro tratamento, né, Cláudia? Esse aí já é um tratamento que a gente chama de sutura endoscópica. Isso aí já é um degrau acima. Tá? Ela não é temporária, já é um tratamento mais permanente. Isso que a gente uma cirurgia bariátrica? É como se fosse uma cirurgia bariátrica, mas é um procedimento por endoscopia, uma redução do volume do estômago, ó. A gente vai ver agora, ó, entra com endoscopia, também endoscopia, tá? Não tem cirurgia, não tem corte, nada, tá? E lá, ó, por endoscopia, a gente faz uma demarcação do que a gente vai reduzir e eu vou reduzir o volume desse estômago para mais ou menos de 200 a 300 ml. Você sutura isso? Sutura, é suturado. E aí você já vai dar um passo maior. Então isso é uma técnica... Grampeado, né? É um fio, é uma costura mesmo. É uma sutura mesmo. Tá, então, essa é uma técnica, o professor Manuel Galvão Neto, que trabalha com a gente na Faculdade de Medicina do ABC, desenvolveu. A gente trouxe para o Brasil em 2017 e desde 2017 a gente já faz esse procedimento aqui no Brasil. Outros médicos, claro, nós treinamos outros médicos. Já tem cerca de 5 mil, olha lá, tá vendo? Reduz, o estômago fica menorzinho. Isso também vai ajudar. Só que a diferença entre ele e o balão é que o balão é mais temporário. Isso aí já é uma coisa um pouco mais definitiva. O paciente vai fazer e ele vai ficar para o resto da vida com esse estômago menorzinho. Então, isso também é uma alternativa para esses pacientes com sobrepeso e obesidade. Doutor, mas para quem quer um, para quem quer outro? É o que eu te disse, é lá no consultório você sente o paciente. Eu preciso perder 10, 15 quilos, minha cabeça. Então, vamos para o balão, não precisa fazer nada invasivo, você vai ficar com o estômago reduzido, bonitinho. Ou não, doutor, já tentei várias vezes, eu já pus balão e voltei a ganhar peso. Eu preciso perder 20, 25 quilos, porque com esse procedimento perde mais. Já perde de 20% a 25% do seu peso. Você disse que com balão dá para perder, por exemplo, só 10 quilos, 15 quilos? 10, 15%. Assim? Isso dá, porque às vezes eu preciso só perder 10 quilos, mas é o que você faz. A nutricionista, o aporte de caloria que ela vai te dando é o que vai fazendo você perder mais ou menos peso. Então a gente tem pacientes que não querem perder tanto peso, mas não conseguem perder aqueles 10 quilos. Você consegue fazer eles perder os 10 quilos e depois comer pouquinho, mas com uma quantidade calórica que ele não ganhe peso, mas que ele também pare de perder o peso. Então você consegue controlar com isso. A sutura não, que é essa máquina aqui, aí você não, com essa máquina você vai deixar para o paciente uma perda de peso maior. 20% a 25% do seu peso, uma máquina, uma perda de peso um pouquinho maior. Doutor, o que eu tenho visto, você até falou dessas pessoas que estão se aplicando medicamentos aí, a gente está falando, eu estou pensando nas injeções, né? Porque está todo mundo usando o tal da... Todo mundo sabe o nome. Sabe.
a semaglutida, a liraglutida, que isso a gente que pode falar. agora é a medicação do rico, porque é cara. Muito caro. Né? Então, é um luxo. Tá usando, que luxo, né? Só que tem muita gente que tá ganhando muito peso depois que para, porque tá fazendo de qualquer jeito, sem orientação e etc. Mas o que eu tenho conversado com as pessoas é que quando elas param a semaglutida, elas têm muita fome, elas voltam assim, muito mais vorazes em relação à comida. No balão, acontece a mesma coisa? Sim, sim. Precisa tomar cuidado em qualquer tratamento, né? O balão, a hora que você tira o balão, pensa, o paciente estava lá com aquele peso o tempo todo, agora ele não tem. Você tem que estar com esse paciente preparadíssimo, porque a hora que eu tiro, é o que eu sempre falo para o paciente, o dia que eu tirar o seu balão, eu começo o seu tratamento, você não pode escapar da gente. Porque a tendência desse paciente é querer se alimentar e comer mais. Só que como ele voltou para a vida melhor, ele dorme melhor, a roupa está entrando, está fazendo atividade física, toda a vida dele melhorou muito por conta dessa perda de peso, a gente não pode deixar esse paciente escapar. O que acontece muito com esses pacientes que estão aplicando as injeções é que eles estão fazendo sem orientação médica, sem acompanhamento médico. Sim. Porque tem muito paciente de sucesso também com a injeção, que está com o seu endócrino, que ele controla muito bem esse paciente, sabe a hora de parar, sabe a hora que precisa voltar para a medicação. Então, não pode ser contra nenhum tipo de tratamento, mas se tiver com orientação médica, não vai ter esse problema. O problema é isso, tomo porque a hora que eu quero eu paro. Parou uma medicação sem controle e você está vivendo isso. De repente vem um rebote realmente. Exatamente. Para o balão vem. Cuidado. Então tem que tomar cuidado. Não existe a possibilidade de, por exemplo, ir diminuindo gradativamente o balão para a pessoa não ter esse rebote, né? Não tem. O que tem, a gente tem aqui os modelos de balão, né? Tem o balão tradicional que você mostrou, tem esse balão, que a gente tem um rabinho aqui, a gente pode mostrar, ó. Tem um rabinho, que esse balão é um balão que você consegue ajustar ele, você consegue diminuir ou aumentar ele de volume. Tá? Então, com o tempo, o paciente parou de ter aquela sensação de peso, você pode aumentar ele um pouquinho. Está sentindo muito mal, está sentindo muito estufado, está com muita dor, começou a ter refluxo, você pode ir lá e diminuir talvez esse balão. Tá? Então, esse é um balão que você conseguiria ajustar. Mas os pacientes, eles não querem que diminua, eles querem continuar com o balão cheio para continuar perdendo peso e feliz da vida. E aí você tem que cuidar desse paciente. Perfeito. Teve, uma das últimas vezes que você veio aqui, você falou de um balão que a pessoa engole e que depois ele desaparece a gente sozinho, até peguei ali, né, que eu estava sem o balãozinho, mas eu peguei o do seu ômega, ó. A gente pode pôr aqui na mão, que é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa o pessoal mostrar. Eu trouxe aqui, é uma cápsula. Então, esse balão novo, você deu em primeira mão aqui no seu programa. Então, exatamente é esse balãozinho novo. Ele é um pouquinho maior que isso, tá? Então, essa cápsula é uma cápsula que a gente chama hoje de balão de engolir. Tá? Então, você engole, o paciente engole esse balão, ele vem com um fiozinho junto, grudado nele, aí você enche. Ele vai ficar lá cheio, 550 ml. Vai fazer o mesmo efeito desse balão. Só que esse balão, ele é um produto que ele é tipo um papel filme de cozinha. Então, ele degrada. Ele não precisa ser retirado. Então, ele fica 16 semanas. Então, após 16 semanas, esse balão vai ser eliminado pelo organismo. Então, é um balão que não precisa de endoscopia, não precisa de cirurgia, não precisa de anestesia, e ele vai sair totalmente... Nossa, e faz, então, no consultório? Teoricamente, você precisa de um raio-x para olhar a posição do balão. E eu sempre gosto de trabalhar em hospital. Então, eu levo ele para o hospital, ele engole o balão, eu faço um raio-x, o balão está no lugar, eu insuflo, ele vai embora para casa. Super simples. E aí, o que você disse, é a indicação. Esse balão perde de 10% a 15%. Então, ele perde um pouco menos, mas tem pacientes que é isso, eu só quero perder 10, 15 quilos. Eu morro de medo de endoscopia, eu não quero fazer cirurgia. Então, você vê que você vai abrindo o leque, né? É sempre importante a gente ter cada vez mais para o nosso paciente alternativas. Perfeito. E aquele paciente na sua frente, você fala, esse balão de engolir é melhor para você do que você ficar 6 meses. Como médico, você considera que hoje essas soluções que a gente tem, que a gente pode apresentar para os pacientes, seja melhor do que há milhares de anos atrás, quando só tinha aquela medicação que agia no sistema nervoso central e que causava aí um monte de... Exatamente. Nós tínhamos à mão só exatamente a medicação que era o inibidor de fome, né, inibidor de apetite, mas que trazia uma série de problemas para o sistema nervoso central, para o fígado, etc. Hoje, o tratamento da obesidade, as pessoas começaram a entender e ver a obesidade como doença, Cláudia. Antigamente, ninguém via a obesidade como doença, né? Então, a pessoa se preocupa em tratar o diabetes, se preocupa em tratar a hipertensão. Eu tomo remédio para hipertensão, diabetes, para o colesterol, para a perna, para a variz, porque eu sou obeso. Se você trata a obesidade, você não precisa tomar remédio para mais nada disso, né? Então, começou-se a se enxergar, de uns 20 anos para cá,
professor Garrido, quando ele começou a tratar e fazer a cirurgia bariátrica. Então, o primeiro passo foi a cirurgia bariátrica para aqueles pacientes obesos mórbidos. Depois, a indústria começou a entender que precisaria de outras medicações que não fossem inibidores do apetite cerebrais, mas que são essas medicações de hoje que trabalham na questão do metabolismo. O que a liraglutida, a semaglutidas fazem? Elas são medicações que mexem com a questão da glicemia do organismo do paciente. Elas foram feitas para tratar o diabetes. Elas são medicações que, a princípio, foram feitas para diminuir a glicemia do sangue do diabético e deixar a glicemia mais baixa. O paciente que não é diabético, se você tira o açúcar do sangue dele, o que acontece? Ele precisa de açúcar. Então, ele vai lá na gordurinha e começa a queimar gordura. Então, meio que foi para tratar o diabético e acabou indo para a obesidade, entendeu? E aí chegou o tratamento com os pacientes com endoscopia, com balão e sutura. Maravilha. Bom, eu volto aqui já. Eu imagino que você aí na sua casa está fervilhando de ideias, tem as suas perguntas, pode enviar no Vida Melhor Oficial, que eu volto em 2 minutinhos. Tá? Aliás, essa semana voou, né? Voou, já foi embora. É só eu que achei isso? Não, Eu também começou, achou? né? Começa com tudo, entendeu? Uau, o ano começou com tudo. Volta. De repente é sexta-feira, que coisa, né? Mas vamos lá. Perguntas, você que tem a sua dúvida... Legal. Fica aí atenta, você que já mandou, daqui a pouco a gente já tem as respostas. A primeira é da Farregina. Um beijo, feliz ano novo, Farregina. Quais são as principais consequências da obesidade? Muito bem, né, Fátima? Como a Cláudia já sempre colocou aqui desde o começo, totais, né? Seu organismo inflamado, você vai ter lá no futuro, principalmente diabetes, pressão alta, seu coração vai lá entupir, varizes nas pernas, problema no joelho, gordura no fígado. Então, a obesidade vai trazer uma série de coisas. Tem mais chances de contrair câncer? Sim. Isso também é um ponto bem importante, né? Cláudia sempre lembrando as coisas fundamentais. Então, a obesidade está vinculada, né, como um dos fatores para vários câncer de mama, câncer de ovário, está muito relacionado à obesidade. Então, mais uma situação para a gente evitar e correr e combater a obesidade. Vamos lá. A Paola Bernardes diz, existe um peso mínimo para fazer a bariátrica? Uma prima minha fez, mas ela só estava um pouco acima do peso. Hoje ela está muito seca. Sim, existe uma regra. É importante, né, porque às vezes o paciente vai lá e faz um procedimento, o médico, a gente não sabe, faz sem a sua indicação. Então, como eu disse, é o IMC. Esse índice de massa corpórea, para o paciente fazer uma cirurgia bariátrica, ele tem que ter o índice de massa corpórea acima de 35 com comorbidades. Então, ele tem índice de massa corpórea e comorbidades. Se ele tiver com índice acima de 40, está indicado. Abaixo disso, não tem indicação. Só se ele tiver um diabetes muito importante, uma doença metabólica, existe hoje uma cirurgia para doença metabólica. Abaixo de IMC, se não é tão obeso, aí é outra alternativa. Ou é medicação ou tratamento endoscópico. Agora, o que eu tenho reparado é que as pessoas, elas depois entram no equilíbrio, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa... com o nosso julgamento, com o que a gente pensa em relação a tá muito seco ou não precisava. Porque se estiver dentro desses números, entendendo que é uma doença que a pessoa não está conseguindo controlar e que pode gerar um monte de prejuízos lá na frente, né? E eu não sei, mas você vai me responder isso. A pessoa, depois que ela faz uma cirurgia bariátrica ou coloca um balão e de repente fica, como a gente leu agora na pergunta anterior, muito seca, depois ela equilibra? Sim, isso é importante porque essa fase inicial, né? A pessoa perde muito peso nesse momento inicial porque ela foca, ela entra num programa, ela entra numa dieta, mas depois existe o equilíbrio. E tem o equilíbrio, a questão nutricional, mas é isso. O que é o muito seco também, né? O que você disse, às vezes, para ela, é o que precisa daquele peso, né? Chegar naquele peso ideal. E perde um pouquinho porque o reganho vai acontecer. Então, um ou outro quilo vai acabar a pessoa voltando a ganhar. Então, a gente batalha no início, Cláudia, para secar mesmo, né? Sim, vamos emagrecer o máximo que a gente consegue, chegar num peso legal para depois a gente conseguir manter. A Silva Maria, ela diz, boa tarde, doutor, quando a obesidade é perigosa, ela pode ser mais perigosa para as crianças? Sim. A obesidade é perigosa desde sempre. Então, a pessoa está no sobrepeso, está obesa, o seu organismo já está inflamado, você já está correndo riscos enormes. E, infelizmente, né, Cláudia, hoje os adolescentes, 14% dos adolescentes já estão obesos. Pelo estilo de vida, o excesso do videogame, dessa alimentação. E desses 14% de adolescentes que já desenvolvem obesidade, 75% viram adultos obesos. Então, as crianças, a gente já tem que se preocupar com a alimentação deles, estimular o esporte, etc, etc. E qual é a relação entre a obesidade e os problemas no coração? Muito, total, né? Então, a obesidade vai fazer com que você tenha dois problemas. Um sobrepeso, um excesso de peso, fazendo com que o seu coração tenha que trabalhar mais forte. E vai levar problemas na coronária, que é aquela artéria do coração,
né, que ela vai começar a entupir, gordurinha lá, infarto. Infarto agudo do miocárdio, problemas coronarianos graves, cirurgias, então é muito grave. Olha, gente, tem que cuidar. E hoje eu fiquei feliz de trazer aqui o doutor Eduardo Greco, porque eu entendo que a gente está no comecinho do ano e aí essa é uma atitude importante, né? Você percebeu, está acima do que você deveria, está correndo risco, então procure o doutor Eduardo Greco. Obrigado. Ele está lá no Instagram, Eduardo_Greco, com 2 Cs, e o Instituto Endovita, que é a clínica dele, completa, bem estruturada para te atender bem. Tá lá te esperando também. Nós estamos com a novidade, viu, agora? Né? Nós estamos com a novidade, a gente vai montar uma clínica própria agora, Clínica Eduardo Greco, vai estar para esse ano uma novidade. Lá no ABC? Aqui em São Paulo, e lá no ABC pela Faculdade de Medicina do ABC. Que joia, então. Tem aí a nossa clínica, a Faculdade do ABC, estamos à disposição e sempre a sua, porque você é maravilhosa. Estamos na torcida sempre pelo seu sucesso. Eduardo_Greco, institutoendovita.com.br. Muito obrigada. Dê um abraço para todos aqueles pacientes que eu fiquei batendo papo ali na sala de espera. Obrigado, e até a próxima. Um abraço para a família. Tchau, tchau.